Se alguém me dissesse lá atrás, quando eu trabalhava 8 horas por dia, batendo ponto, cumprindo 1000 funções dentro de uma só, uma chefe tóxica e sonhando com um pouco mais de liberdade, que eu viveria do digital e teria faturado mais de R$ 1 milhão com ele, eu provavelmente não acreditaria. Mas eu vivi isso e não foi da noite pro dia. Foi uma transição que envolveu muito medo, muita coragem, até porque eu não sou herdeira e tinha muitas contas para pagar dentro de casa, mesmo quando eu morava com os meus avós, depois me casei. Então passou por muito medo, muita coragem, muitos testes, e nesse vídeo eu quero te contar como que eu saí da CLT, construí o meu faturamento, te mostrando tudo que deu certo, o que deu errado e tudo que ninguém te conta sobre esse processo. Quando eu trabalhava na CLT, eu vivia com aquela sensação de estar sempre devendo algo. Eu dava o meu melhor, eu fazia o meu melhor, inclusive eu cumpria funções que nem eram minhas, muitas funções que nem eram minhas. Resolvia problemas que nem eram meus e mesmo assim parecia que para aquele ambiente nada nunca era o suficiente. Eu tinha um bom cargo, eu cuidava de mais de 40 pessoas, era responsável por pagamentos, contratações, demissões, com uma chefe inclusive meio maluca que queria demitir todo mundo sem razões óbvias ou razões verdadeiras. E tudo que envolvia rotina administrativa eu fazia dentro de uma clínica. Mas por dentro eu tava extremamente ansiosa, sabe? No sentido negativo da coisa, aquela ansiedade de você passar mal mesmo. E foi aí que depois de vários processos que caberiam em um outro vídeo, eu comecei a estudar sobre a internet, sobre redes sociais, sobre negócios digitais, e eu não sabia onde isso, eu não tinha noção de onde isso ia me levar, mas eu sabia que eu queria construir algo que fosse meu e que me desse mais liberdade. E essa foi a primeira virada de chave, assim, verdadeira, para que eu pudesse entender que para mudar de vida, eu não precisaria pedir demissão como eu tinha feito outras vezes. Eu só precisaria começar do jeito certo, que é começar estudando, me aprofundando e buscando soluções enquanto eu ainda tinha dinheiro para pagar as minhas contas e ajudar a minha casa. Inclusive, essa é uma coisa que muita gente não sabe. Eu não larguei tudo de uma vez. Eu fiz isso uma primeira vez, quando eu estava em um trabalho, larguei tudo, fui para o empreendedorismo sem ter noção de nada. Mas a segunda vez eu já tinha mais consciência e é até um conselho que eu dou para vocês. Não larguem tudo de uma vez se você tem responsabilidades em casa. Por muito tempo eu vivi os dois mundos, né? Eu trabalhava na CLT durante o dia e à noite eu estudava, criava, testava, produzia e ainda fazia faculdade, que na época eu fazia administração de empresas. Então eu estudava marketing, aprendi sobre criação de conteúdo, comecei a aplicar isso no meu próprio perfil e no início era só um teste. Eu falava de muitas coisas, eu falava de maquiagem, de moda, de coisas que eu gostava no dia a dia, era uma vibe bem influenciadora. Só que esse teste me ensinou uma coisa muito maior naquela época, que é como gerar conexão real com as pessoas. Eu era muito constante nesses assuntos, né, de blogueira mesmo. Mas eu mostrava como que eu tava conciliando os dois mundos, tanto o mundo de blogueira como o mundo de CLT. E na época também eu tinha uma loja online de roupas, então eu conseguia conciliar meio que as três coisas, né, a vida de blogueira, a loja de roupa e a CLT. E os meus números estavam crescendo bastante. Então amigos, colegas, até clientes da clínica mesmo vinham me perguntar como que eu fazia para conseguir manter a constância, como que eu organizava os conteúdos, como que eu organizava o que eu ia postar e como que aquilo ali estava crescendo. E foi nesse momento, quando as pessoas começaram a me perguntar, que eu percebi, muita gente precisava de orientação, muita gente queria entender como essas coisas funcionavam e eu podia entregar isso. E vale lembrar que nessa época eu nem era social media, né? Eu tinha a vibe blogueira, eu tinha uma loja de roupas e também tinha a CLT ainda naquele momento. Na verdade, eu nem sabia o que era ser social media. Mas mesmo sem saber, com a prática, com essa aplicação prática, eu já estava conseguindo gerar resultados que chamou a atenção das pessoas. E a gente tá falando aqui de 2018 para 2019, 2018 mais especificamente. Então, nessa época, a internet nem era o que ela é hoje. O home office ainda nem era tão real como ele é hoje. Então, para as pessoas, muitas coisas ainda eram como isso é possível. E com a percepção das pessoas do meu crescimento nas redes sociais, elas começaram a me procurar para gerenciamento? Não. Para produtos pontuais, que é algo que até hoje eu defendo porque eu sei o valor e a importância disso. Elas queriam consultorias, elas queriam o que hoje eu chamo de planejamento estratégico, o que de verdade é a melhor porta de entrada para quem quer começar como social media, porque primeiro você consegue atender públicos que ainda não têm uma verba para o gerenciamento, que a gente sabe que é mais caro e é mensal, mas pessoas que têm um produto pontual que hoje pode custar aí em torno de R$2.000, R$2.500, mesmo sendo algo pontual, né? Segundo, porque isso te dá muita experiência. Quando você começa a atender diferentes nichos, nesse sentido de produto pontual, você começa a entender como as coisas funcionam, você começa a criar autoridade. E terceiro, porque esse tipo de cliente, ele pode voltar depois e fechar um contrato fixo. E foi exatamente isso que eu fiz, e foi exatamente assim que eu aprendi sobre vários segmentos, ganhei confiança
né, das pessoas no digital, foi ajudando outras pessoas com produtos pontuais, enquanto eu aprendia na prática. Então, o primeiro grande ponto da minha carreira foi justamente vender produtos pontuais. Eu realmente criava conteúdo, o que faz total sentido com o vídeo que eu postei pra vocês há um tempo atrás, vou deixar ele linkado aqui, que é sobre prospecção de clientes, onde eu falo sobre estar bem posicionada no digital. O meu posicionamento fez com que outras pessoas quisessem entender como as coisas funcionavam e me contratar. E a partir dessa contratação vieram os produtos pontuais para depois vir o gerenciamento. Até porque eu nem tinha experiência com gerenciamento naquela época, social media, ou termo social media nem era uma coisa em alta, mas as pessoas já entendiam, algumas, né, com a mente um pouco mais avançada para aquela época, que era necessário estar no digital e que o digital estava crescendo. Então, os produtos pontuais, eles vieram para ajudar dessa forma naquela época e começar a alavancar a minha carreira. Eu sempre falo que ninguém vai te contratar se não souber o que você faz. O erro de muita gente mesmo é esperar estar pronta para começar a aparecer. E eu também pensei assim, inclusive, tá? Eu tinha medo do julgamento quando eu fui migrando para essa área de marketing. Eu achava que as pessoas iam ficar se perguntando: quem que é essa menina aqui para ensinar alguma coisa? Mas mesmo com esse medo, eu fiz. Eu mostrava bastidores dos meus atendimentos, eu mostrava exemplos dos planejamentos que eu criava, resultado que as pessoas estavam tendo com essas consultorias. E isso foi o que me trouxe os primeiros clientes de social media para gerenciamento de redes sociais. Tudo veio através do que eu mostrava ser, não só do que eu era nos bastidores, mas do que eu mostrava para as pessoas. Porque tudo virava conteúdo, eu compartilhava os aprendizados, eu mostrava os erros, eu mostrava os acertos, e isso fazia com que as pessoas confiassem mais em mim. Então, se você tá começando, posta até o que você tá aprendendo. Se você tá fazendo um curso, mostra o que você tá estudando. Mostra o processo, ostenta. Eu já falei isso pra vocês. Ostenta a sua inteligência, porque isso também é prova social. Você consegue pegar um conteúdo que você tá estudando aqui, uma aula, tá assistindo uma aula da formação social media magnético. Você pegou ali um insight. Você vai pros seus stories pra falar sobre aquele insight que você teve, sobre aquela virada que você teve, e como que você vai aplicar isso pros seus clientes a partir de agora. Então, a ordem foi me posicionar, vender produtos pontuais, gerenciamento de redes sociais e depois eu fui para os infoprodutos. Porque eu percebi que me posicionar, conquistar clientes fixos, começar a criar agência, tudo aquilo ali demandava muito da minha agenda. E eu vi que eu tinha como escalar, eu tinha como crescer sem prender esse tempo da minha agenda. Então, eu precisava de algo que fizesse isso de forma meio que automatizada, que são os infoprodutos, que é outra coisa. Tudo, gente, que eu defendo nas minhas redes sociais são bandeiras levantadas a partir de coisas que eu vivi. E o infoproduto também é uma bandeira que eu levanto, que social media pode sim ter um infoproduto e não necessariamente um infoproduto que venda para outro social media. Você pode vender sobre stories, você pode vender sobre criação de conteúdo, você pode vender sobre planejamento estratégico, sobre como analisar um perfil. Você tem inúmeras habilidades que podem ser vendidas. Então, não necessariamente para outros profissionais da área, que foi o caminho que eu escolhi, mas para outros empreendedores. O seu conhecimento, ele pode ser vendido como um infoproduto que não vai prender a sua agenda. E foi a virada de chave que eu tive também para conseguir chegar nesse marco de faturamento. Inclusive, os meus primeiros infoprodutos, eles não foram voltados para social media. O meu primeiro infoproduto foi o Story na Prática, que até hoje existe, mas hoje ele realmente é mais voltado para social media, né? Foi readaptado. Eu tive também o Manual da Empreendedora, que era mais voltado para empresárias que queriam crescer no digital. Então, era um curso sobre rede social mesmo, de uma forma geral, mas bem curtinho. E eu também já vendi e-book, que foi assim, nossa, foi muito bom pro meu posicionamento e foi muito bom pra carreira de uma forma geral, porque era simples, né? Eu não precisava gravar aulas. Que se chamava Checklist do Perfil. Até hoje eu mostro ele pras minhas mentoradas e tudo, até pra elas se inspirarem e verem que tem outras coisas que podem ser feitas. Mas o Checklist do Perfil era um e-book com literalmente um checklist do que você tem que fazer pra ter um perfil bem posicionado nas redes. Então eu não comecei vendendo pra social media, mas eu comecei entendendo que eu podia vender algo que escalasse o meu faturamento sem depender da minha agenda. E aqui, gente, vale um parênteses, né? O melhor infoproduto não é o mais complexo, não é o que tem muitas aulas, não é o que tem o melhor estúdio de gravação, até porque eu, particularmente, nem comecei com isso. O melhor infoproduto é aquele que resolve o problema das pessoas de forma mais rápida. Se você consegue resolver o problema de alguém com o seu infoproduto, ótimo, é isso que elas querem. Se ela tá com dificuldade de postar no story e você consegue resolver através de um infoproduto esse problema, então é isso que ela quer. Se eu começasse hoje, do zero, eu já teria um infoproduto. Do zero mesmo, eu tenho 0 seguidores, eu já teria um infoproduto. Porque as pessoas, quando elas entrarem no meu perfil, se ela não consegue contratar o gerenciamento, se ela não consegue contratar um produto pontual, de repente ela consegue comprar um e-book meu de R$97. Inclusive, um fator importante é que muita gente banaliza ou descredibiliza quem vende infoprodutos. Mas a minha opinião sincera e verdadeira é que você está solucionando o problema de alguém. Sempre vai existir alguém que sabe menos do que você. E essa pessoa pode ter ali o negócio dela salvo por conta de uma dica, de um conselho, de uma aula, de um texto que você escreveu pra ela. Então não entrem
nessa onda de... Já eu não vou vender curso porque eu não quero ser um vendedor de curso. Gente, se você consegue resolver o problema de alguém, você não tem por que não resolver. O não resolver, você vai fazer você perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa ou colocar o dinheiro na mesa de outra pessoa. Então, hoje, o meu faturamento vem do braço de infoproduto, mas não só dos meus. Hoje a gente tem infoproduto de cliente, a gente tem infoprodutos de parceiros e a gente tem também a nossa agência de marketing que faz gerenciamento de redes sociais, único, exclusivamente, ou gerenciamento com tráfego, ou somente o tráfego, se de repente a pessoa tem uma equipe interna de produção de conteúdo, mas não tem um gestor de tráfego para cuidar do perfil e fazer toda a parte de anúncios online. E claro, os produtos pontuais, que quem me segue sabe que eu bato muito na tecla, tanto ensinando vocês a fazerem, quanto quem me segue no meu perfil de agência sabe o quanto a gente bate na tecla para vender esse produto pontual. A gente reforça muito sobre ele porque a gente sabe que no mercado existem muitas pessoas que não podem ainda pagar por um gerenciamento, de repente acabou de se formar, mas precisam de um direcionamento. E aí, não serei eu quem vai perder esse cliente. Agora, por último, mas não menos importante, o que definitivamente me trouxe até aqui foi organização e processos. Eu não teria crescido sem padronizar os detalhes, e se você voltar aos meus vlogs lá no início mesmo, assim, quando eu comecei de fato, você vai ver que desde sempre eu documento absolutamente tudo e organizo todos os processos de tudo que acontece na nossa empresa. Eu, de fato, sou uma das pessoas mais organizadas e apaixonadas por processos que eu conheço. Então, aqui na agência, todos os nossos serviços são documentados, desde o passo a passo de gerenciamento, o passo a passo de planejamento estratégico, o passo a passo para reunião com o cliente, tudo. Isso otimiza muito o nosso tempo e deixa ele mais livre para que a gente possa pensar em outras formas de crescimento. Até citei isso também no vlog, né, que a gente tá revendo aqui alguns processos, porque eu faço isso mais pro fim do ano também, rever o que aconteceu, o que pode ser melhorado. Vou deixar ele linkado aqui para vocês. Coragem e vontade, eu sei que você tem. O que talvez te falta é saber exatamente por onde começar, o que estudar, o que realmente faz a diferença. Eu saí da CLT sem ser herdeira, sem a ajuda de ninguém me deu nenhum real para eu poder empreender. Eu construí o meu espaço digital, eu cheguei até aqui porque eu decidi começar antes mesmo de estar pronta. Eu errei em público, eu ajustei no caminho e hoje você pode trilhar esses mesmos passos e ter esses mesmos resultados, só que com atalho, sem os erros que eu cometi, sem passar pelos erros que eu cometi, porque eu posso te mostrar como não cometê-los. Dentro da formação do sistema de magnético, eu te ensino passo a passo do que realmente importa para você construir uma carreira sólida aqui no digital, mesmo que você esteja começando ali do absoluto zero. São aulas práticas, materiais prontos para você aplicar em um método validado que transformou o trabalho de centenas de alunos. Se você sente que está pronta para dar o próximo passo, se você quer dar esse próximo passo, o link da formação tá aqui na descrição e eu te vejo lá.